Bom Bom dia, dia. pessoal que também tá. Bom dia, pessoal também que está aqui no nosso perfil da Rádio Cidade em Dia, acompanhando para acompanhar mais uma das lives que nós estamos realizando aqui com os candidatos a deputado aqui da nossa região. Nosso convidado de hoje é o Estevam Arcari, o Tangará, que já está aqui conectado com a gente. Estevam, muito bom dia, tudo bem? Bom dia a todo mundo que está nos ouvindo aí. Bom dia, Rafael. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição. Bom, Estevam, para começar a conversa aqui, é sempre bom a gente se apresentar e falar um pouquinho para o eleitor, para o nosso ouvinte aqui, quem é o Estevam, né? Que é uma das figuras novas dessa eleição. É a tua primeira eleição, né, Estevam? Primeira E, eleição, sim. e como é que se deu esse processo? Como é que tu chegou até aqui? Por que o envolvimento com política? Por que ser candidato a deputado? Bom, embora seja a minha primeira eleição, eu tenho um histórico de estar na política há bastante tempo, por ter crescido numa família muito próxima da política. Um primo do meu pai que foi prefeito 2 vezes de Tangará, minha cidade natal, que hoje acaba sendo até meu apelido, né? E depois eu estudei na Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves, onde a gente teve algum envolvimento também, na política estudantil também. E eu vim morar no sul do estado, em Uruçanga, há 16 anos, em setembro de 2006. E alguns anos depois eu acabei me envolvendo na política local de Uruçanga. Cheguei a ser presidente do MDB de Uruçanga. E num determinado momento eu resolvi sair. Aquela coisa, deu de política. Aí, fora, assim, sem partido, olhando a política de fora, apareceu o Novo. Tinha alguns conhecidos no Novo, o pessoal falava sobre o partido, eu até era um pouco resistente, assim, achava muito utópica as ideias do Novo, mas comecei a me aproximar, começamos a ver o quanto era interessante a gestão do Adriano em Joinville, a gestão do Zema lá em Minas, como era interessante a atuação dos deputados do Novo, como, por exemplo, o Gilson Marques, aqui de Santa Catarina. E aí me filiei e fiz o processo seletivo para ser candidato. Avaliando o perfil que era pedido no processo seletivo, eu cheguei à conclusão que eu poderia estar como candidato no Novo, fiz o processo seletivo, passei na primeira fase, fiquei apto para a segunda, onde tive que fazer um curso, para depois apresentar uma espécie de um trabalho de conclusão para uma banca, e fui aprovado. Aí, sendo aprovado, começamos a conversar com os amigos para ver a viabilidade da candidatura. Achamos que a candidatura ficou competitiva e colocamos o time na rua. Bom, Estevam, e aí falando do novo, exatamente essa questão das ideias do partido, porque é um partido que não está, a gente percebe pelo que o partido propõe, que não está vindo aí não vem com proposta eleitoreira, populista, vem com um programa de partido e segue nessa linha para tentar praticar. Mas você usou aí a palavra, para uns pode parecer utópico, né? O que você pode falar do novo? O que você e o que o partido defende aí? Bom, o Novo ele vai contra o populismo em geral, né? Todo tipo de populismo. E o populismo ele está muito enraizado na nossa sociedade, está enraizado em cada indivíduo, porque infelizmente um grande número de eleitores quer ouvir dos políticos coisas impossíveis. Quando você quer ouvir o impossível, quem vai te convencer é o mentiroso. Não tem milagre. E então ainda é muito fácil fazer política mentindo, fazer política prometendo o que não pode ser prometido, que não pode ser conquistado. E aí quem faz política falando a verdade acaba apanhando bastante, né? Eu pessoalmente eu venho da área da agricultura, né? Eu nasci e cresci no setor de uva e vinho. Eu sou funcionário da Ipagre, então eu só trabalhei na área da agricultura a vida toda. E a gente vê na área da agricultura, para falar da área que eu conheço, assim, em período eleitoral, um monte de promessas, todo mundo vira defensor do agricultor, começa a se prometer mundos e fundos. E se a gente for avaliar, lógico que a gente precisa de coisas estruturais, precisa de estrada, precisa de internet, mas a primeira coisa que todo empreendedor precisa no Brasil, inclusive da agricultura, é diminuir burocracia.
Qualquer coisa que você vai fazer, você se atola em burocracia, a burocracia te asfixia. E aí você não encontra, é difícil você encontrar políticos falando sobre diminuir burocracia. Até porque a maioria, vamos lá entrar assim, quando vai para o lado de lá, O Estevam estava começando a responder sobre a questão da. Dando um exemplo aí da burocracia na questão do agronegócio, né, Estevam? Você estava começando a dar um exemplo sobre isso. isso. É, então, vamos pegar, por exemplo, na minha área aí, que eu venho da área do vinho, na indústria de bebidas. Quando alguém cria algum órgão cria uma burocracia para a indústria de bebidas, vai lá para a Ambev, é um pequeno custo a mais, talvez um funcionário a mais em toda a estrutura da Ambev, também é custo a mais, mas bem menos. Agora pega o cara que tem lá um alambiquezinho de cachaça, uma pequena vinícola, uma fabriquinha de cerveja artesanal. Para ele, a burocracia é um problema dele, que ele vai ter que resolver, que ele vai ter que deixar de estar um período do dia cuidando dos negócios dele, vendendo o produto dele para agradar burocrata. Então, o custo pro pequeno é muito maior que o grande. Então, muita gente diz, porque eu defendo o pequeno produtor. Aí, quando vai falar da burocracia, não, mas isso é importante. Então, tem que ver o que é burocracia importante mesmo e o que está travancando a vida de quem produz, né? Exatamente. E nessa campanha, Estevam, como é que tem sido a experiência? O que tens levado também de conversa? O que tens ouvido, né? Porque eu acho que numa campanha eleitoral, um candidato também ouve muito das pessoas algumas reivindicações. Tem as propostas que defende, mas o que tens ouvido também aí das visitas que tens feito? Bom, o que a gente escuta às vezes tem a ver também com o que a gente propõe, com o que a gente fala, né? Então as pessoas veem que determinado assunto tá andando com a gente. O que eu mais escuto é que o governo tem que atrapalhar menos. O governo precisa atrapalhar menos quem produz, precisa atrapalhar menos quem trabalha. E o brasileiro, ele é um povo empreendedor, né? O catarinense é muito empreendedor. E com certeza, se o governo atrapalhar menos, a gente pode ir muito mais longe. E outra coisa assim que a gente escuta muito é a falta de infraestrutura, né? O pessoal reclama muito, principalmente de estrada. Questão de comunicação hoje melhorou muito. A internet e a rádio levou a internet para o interior, né? As empresas de internet estão levando a fibra ótica para onde tem viabilidade. Mas a parte de transporte, a parte de estrada ainda atrapalha muito. Falta. O pessoal reclama muito disso. Bom, quero aqui, o pessoal está entrando, acompanhando, o Alex, que daqui a pouquinho também vai estar numa live com a gente, o Wagner, o Oliveira, o Vitor Leopoldo, que nós já conversamos também aqui, um bom dia para o Vitor, o pessoal que está nos acompanhando aqui, essa live com os nossos candidatos a deputado aqui da nossa região, um espaço que a gente tem dedicado aqui no nosso Instagram da Rádio Cidade em Dia. Ô Estevam, para quem é candidato de primeira viagem, candidato pouco conhecido, e uma candidatura do Novo também, que trabalha aí com recursos próprios. Como é que tem sido essa tua experiência? O que tu pode avaliar até agora? A gente está há um mês aí da eleição, né? Como é que tem sido essa experiência? Bom, o fato do Novo não usar fundo eleitoral nem fundo partidário, ele nos coloca uma dificuldade a mais na campanha, que é correr atrás de todo o recurso, né? Quem tem o fundo eleitoral, principalmente, já arranca um pouquinho estruturado em termos financeiros e a gente precisa correr atrás. Por outro lado, isso demonstra a nossa seriedade, que a gente é contra o fundo eleitoral e não usa. Tem um monte de gente que é contra, mas usa. Então é contra, mas quando vê o dinheiro na frente, está pegando. E isso nos dá discurso por mostrar que a gente, além de falar, a gente faz, a gente dá o exemplo. E isso nos abre a conversa com facilidade com as pessoas. Claro que a gente tem bem menos capilaridade do que quem está num partido tradicional, a gente tem bem menos capilaridade do que quem tem mandato, e as regras eleitorais favorecem muito quem tem mandato, que além de quem tem mandato ter acesso a essa dinheirama aí que os partidos tiram do orçamento público para fazer campanha, quem tem mandato ainda fica fazendo campanha em cima de emenda parlamentar, que não é nada mais do que dinheiro público que foi destinado
às vezes para fazer coisa boa, às vezes para fazer coisa que não era para o governo fazer, mas é um palanque eleitoral, né? Então, a gente competir contra tudo isso é difícil. Mas, por outro lado, é muito bom, que a gente sabe que está fazendo a coisa certa, a gente sabe que não está empregando dinheiro público da forma errada, e isso nos dá o gás que a gente precisa para conversar com as pessoas, para tentar convencer as pessoas a mudarem a política de verdade. Bom, o Partido Novo também tem um candidato a governador, né, o Odair Tramontim. Isso também tem contribuído aí para a campanha dos candidatos a deputado. Imagino que, né, isso acaba também dando uma impulsionada aí no legislativo. Como é que tem sido também a receptividade ao Odair, o Tangará? Tem percebido isso? Muito boa. O Odair é uma pessoa muito séria, e para quem quer falar em renovação na política catarinense, de todos os candidatos que aparecem ali, vamos dizer, acima do 1% de votos, a novidade é o Odair Tramontim, né? O resto, todo mundo já está no cenário político faz tempo. E o Odair, ele tem muita proposta, muita clareza em suas propostas também. Isso é muito bom, porque o eleitor entende o que ele está falando, e isso, junto com a seriedade, a proposta de combater a corrupção, de fazer um governo sério, de se espelhar no governo do Adriano em Joinville e no governo do Zema em Minas Gerais, isso abre caminho para a gente também. Porque a gente é candidato a deputado representando um candidato a governador que tem os mesmos princípios que a gente. A gente não é um clube eleitoral onde todo mundo se juntou para fazer voto. A gente é um partido com uma ideologia definida e a gente segue ela. Bom, e para esse último mês aí de campanha, como é que é o teu planejamento? O que tu está te organizando aí para fazer nesses últimos 30 dias? A gente sabe que é tudo muito curto, tudo muito rápido, né? E qual é o teu planejamento para essa reta final de campanha, Tangará? Então, a gente está fazendo uma campanha baseada em visitas, né? Então, a gente vai num amigo, visita um amigo, aí esses amigos que resolvem estender a nossa bandeira também, nos ajudar, nos apresentam outros amigos, e a gente vai indo e vai visitando, e mandando WhatsApp, publicando no Instagram. Então, aí, os próximos 15 dias, a gente vai continuar nessa estratégia de visitas e entrevistas, né? Esses espaços de rádio, esses espaços de programas online aí como o seu são muito importantes para a gente, porque para quem não tem estrutura, esse espaço vale muito, porque é onde a gente consegue mostrar a cara. E então os próximos 15 dias é continuar nas visitas, continuar tentando acessar aí os canais de comunicação, e nos últimos 15 dias é 100% rua daí, né? Aí é rua, é panfletagem, é sinaleira, é comércio, é tentar aí dar o gás final. Você hoje mora em Sara, né? Mas tem família Isso. lá em Tangará ainda? O pessoal de Tangará também está te ajudando nessa mobilização? Família e amigos em Tangará, em Pinheiro Preto, em Videira, em Ibicaré, na região ali do Vale do Rio do Peixe. Então, temos uma mobilização lá. Aí eu trabalho e tenho domicílio eleitoral em Uruçanga, que é a cidade onde eu tenho um histórico na atividade política também, e moro em Içara. Então, a gente está dividindo o tempo principalmente aí nesses três focos. Tá certo. Tagará, quero te agradecer aqui pelo tempo, né? A gente teve aí um pequeno contratempo aí com a rede, mas deu certo para a gente voltar a conversar. Desejar sucesso aí para ti nessa caminhada e a gente fica aqui à disposição. Quem sabe volta a conversar aí numa próxima oportunidade, viu? Um grande abraço. Eu que agradeço, Rafael. Muito obrigado pela oportunidade. E precisando da gente, a gente está sempre à disposição. E lembrar, Estevam Arcário, Tangará, o número 30150, candidato a deputado estadual para defender quem produz e quem trabalha. Legal, eu agradeço aqui o pessoal que participou, Evandro, João, Joel, Pátio, Sérgio, e a gente vai ficando por aqui com o Tangará.